projeto do governo Zema, que concede 41,74% de reajuste às forças de segurança do Estado, provoca debate acirrado na Assembleia. Deputados criticam a decisão do governo de oferecer o reajuste a apenas uma categoria e estranham um aumento de despesa que vai representar 9 bi em 3 anos. Isso enquanto o governador reitera o desequilíbrio das contas do Estado e fala em necessidade de sacrifício dos demais servidores. Eu converso sobre essa pauta explosiva do governo e outras que vêm por aí com o jornalista Orion Teixeira, comentarista político no blog do Orion. Muito bem-vindo, Orion. Prazer, Vivian. Orion, você acompanhou essa primeira etapa aí que foi a discussão ainda em comissão turbulenta do projeto do governo, teve apresentação de emenda para expandir para todos os servidores, enfim, nós sabemos que foi uma semana movimentada semana passada e agora vem as votações de plenário, realmente. Vem a semana mais movimentada. Mais movimentada. Como é que você avalia essa decisão de reajuste para apenas uma categoria, levando em conta a realidade que o governo apresentou desde o início, que não era novidade, mas que de forma muito incisiva o governo apresentou como principal objetivo dele o reequilíbrio das contas públicas. Né? Nós temos, são fortes contradições, né, viu? Porque isso, inclusive, tira do governador aquele argumento que ele sempre adotou desde que ele assumiu o governo, de ter recebido uma herança maldita, uma crise financeira sem precedentes, da qual ele não conseguiu ainda se organizar e mantém o parcelamento dos salários da maioria dos servidores e também chegou até a atrasar o 13º salário de alguns, de 40% pelo menos, e agora restam parece que 20% a 30% que ainda não receberam a gratificação natalina. De alguma forma ou de outra também, a outra contradição é privilegiar uma categoria em detrimento das outras, que é uma falta de isonomia, né? À medida em que as forças de segurança já receberam o 13º, nesse mês, conclui a terceira parcela. Já tiveram os salários, não são mais parcelados, extinguiu o parcelamento do salário para eles. E agora ainda os premia com 41,7% de reajuste. Não que eles não mereçam, até porque é uma recomposição salarial que remete a 2015 a 2020, mas está desconhecendo e ignorando as demandas de outros servidores. E está aí às portas de fazer uma negociação com o governo federal, segundo a qual esse regime de recuperação fiscal impõe condições de sacrifício a todos, como, por exemplo, congelamento de reajustes, congelamento de promoções, venda de empresas estatais e outras medidas impopulares. Então, o governo cai nessa contradição aí, nesse momento. Mas por que caiu nessa contradição? Pois qual é a situação, justamente, né? é o que fica... A pergunta que fica é essa, né? É porque exatamente que o poder de pressão das forças policiais é diferenciado, né? Então, o Zema teme um risco do colapso na segurança pública, né? Ele usa o discurso do mérito, né? Esse é um discurso, mas o que se passa, na verdade, é que ele teme uma reação casos de homicídio, né? Ele teme uma reação das forças policiais, como já fizeram as ameaças de fechamento de vias, de cruzamento dos braços, enfim, de colapso na segurança pública. Zema chegou a recorrer ao presidente Bolsonaro em setembro do ano passado, quando começou esse processo de negociação com os servidores da área de segurança. O governo não confirma essa versão, mas também não a contesta, de que ele recorreu a Bolsonaro pedindo apoio para enviar forças da segurança nacional em caso de enfrentar essa situação de rebeldia, de colapso da segurança pública. Bolsonaro teria dito que não o atenderia, até porque é a base política do presidente, exatamente, são as forças policiais. Na falta dessa alternativa, ele teve que ceder a essas pressões. O próprio deputado Sargento Rodrigues, que é um dos principais representantes da Força de Segurança aqui na Assembleia, já disse várias vezes, quando se fala dessa distinção, dessa discriminação ou desse privilégio, ele falou assim, olha, o governador sabe aonde o calo aperta. Exatamente foi isso que ele disse. Ele repetiu isso, várias vezes, né? Não, ele tem razão. E, aliás, só para completar também, essa ameaça, esse clima aí continua, está pairando sobre a Assembleia agora, não mais sobre o governo de Minas. Por quê? Parece que havia um acordo, dizem que há um acordo de esse reajuste ser votado
antes do Carnaval. Você sabe como é que são... Para isso teria que passar em 2 turnos. Em 2 turnos. Na mesma semana, nessa mesma semana. Exatamente. Você sabe como são a área de segurança, os policiais, eles não têm esse jogo de cintura. O próprio Sargento Rodrigues já está mais calejado com o processo legislativo, ele conhece o rito do processo, a obstrução, emendas, prazos, adiamentos, enfim. É normal isso no processo legislativo, que tem o seu próprio ritmo, né? Mas para alguns segmentos da segurança pública, isso está aparecendo com adiamento, com obstrução. Então está havendo um clima muito ruim e já ouvi dizer que servidores da segurança pública teriam já deixado a ameaça que, se não for provado antes do Carnaval, eles não fariam a segurança pública durante os festejos e o feriado momesco aí. Isso aí é uma faca no pescoço. Deixa um desafio para o presidente da Assembleia Legislativa de conduzir essa votação a bom termo nessa semana. Agora, Orion, o governo, ele, apesar da arena de discussão estar aqui, o governo deixou sem explicação algumas coisas. Levou 2 meses, quase 2 meses, para dizer quanto que isso ia custar ao Estado. Anunciou aqueles 41,7% ainda em dezembro, lá em meados de dezembro, e não disse quanto que isso custaria. Agora, esse valor foi anunciado, são 9 bi em 3 anos, mas também não disse de onde vai tirar. Não é isso? Esse é um grande problema nesse momento. Né? Você falava da questão da adesão ao regime de recuperação fiscal. O presidente Rodrigo Maia, quando tomou conhecimento desse aumento... Ficou assustado. Ele fez um comentário e fez uma referência ao risco em relação ao regime de recuperação fiscal. Logo ele que é do mesmo partido do secretário de governo de Minas Gerais, Bilac Pinto, que é o Democratas. Então ele fez essa advertência e ainda assim o governo considera que não tem saída. O secretário da Fazenda esteve aqui, Gustavo Barbosa, na semana passada e disse que foi a opção do governo. Ele não explicou qual a razão dessa opção, mas foi a opção de governo de conceder esse reajuste e que está buscando os meios para enfrentar essa situação. O deputado do Partido Novo, o mesmo partido do governador, Bartô, cobrou isso dele aqui. E a crise financeira, secretário, como é que vai resolver isso? Ele disse que não deu uma resposta objetiva, mas disse que está contando aí com a questão do nióbio, a venda de empresas estatais, da Codemig, enfim. Vai se vender uma empresa estatal como a CEMIG, por exemplo, do porte da CEMIG, cujo resultado é o pagamento de uma folha salarial de 4 bilhões de reais. Acabou. Acabou a CEMIG e acabou a folha. Agora, o governo acredita que o governo pode ter colocado em risco essa pauta desse semestre por conta dessa história? Eu digo porque o governo anunciou, logo na abertura dos trabalhos aqui, que ele tinha 2 grandes objetivos, aprovar a adesão do regime de recuperação fiscal e enviar a reforma da Previdência, a reforma previdenciária dos servidores do Estado, que são 2 pautas dificílimas, que demandam muito tempo e muita discussão e muita resistência, muita reação aqui dentro dos servidores. Colocou em risco? Olha, governar é essa turbulência, né? Tem sido essa turbulência. O que é estranho é que o governo tem usado esse recurso, esse argumento, esse expediente para cima da Assembleia, quase que transferindo a responsabilidade para que ela, se não votar, não vamos ter 13º, se não votar, o Minas não se recupera. Enfim, foi assim com o 13º salário, que foi mais recentemente agora, que se a Assembleia não aprovasse, não autorizasse a venda do nióbio, não teria o 13º. A Assembleia fez um esforço para que em tempo hábil pudesse, dentro dos prazos que foram acertados, para que o Estado pudesse negociar. Até hoje o Estado não conseguiu negociar, não vendeu esse nióbio, está previsto para março, mas diz que já pagou para quase 80% do 13º dos servidores. Ou seja, onde estava esse dinheiro que não existia? Até então não existia. O governo não tinha esse recurso. Eu lembro que no dia 10 de dezembro, o Tribunal de Contas divulgou um laudo deles lá, uma ata, dizendo que naquele dia o Estado tinha coisa de 7 bilhões de reais. Daria para pagar tanto a folha de novembro para dezembro,
como também o 13º. O Estado alegou que esse dinheiro estava em caixa, mas que tinha outra destinação, como repasse para os prefeitos, prefeituras municipais, o próprio salário de novembro. Enfim, o dinheiro não existia, mas já foi pago, então, quase que 80% dos 13º dos servidores do Estado sem a venda do nióbio. Quer dizer, então a gente não tem o controle do cofre do estadual, quanto que realmente tem em caixa, esse fluxo de caixa, quanto que arrecadou, dezembro tem uma arrecadação extra com o Natal e tudo mais. Enfim, de alguma maneira está tendo algum dinheiro, está aparecendo de alguma forma. Os deputados de oposição vêm denunciando desde o ano passado que o caixa do governo estava positivo. Não é? Com base nesses números do CIAF, mas o secretário esteve aqui dizendo que não fez nenhuma maquiagem e que está apenas aí tentando fazer frente a esses compromissos do 13º salário e vendendo, inclusive, esses ativos do Estado. Agora, essa votação, ela acontece aqui dentro, essa discussão e votação acontece aqui dentro no momento em que a base do governo encolheu, né? A base tinha 23 deputados, agora está com 16, perdeu 6, o primeiro número mínimo, depois né? perdeu 6. É o número mínimo para se manter um bloco, né? Que manteve, na verdade, hoje nós temos o bloco de oposição e o bloco da base com o número mínimo de deputados que cada um pode ter, e os blocos que saem fortalecidos são os blocos independentes, os chamados independentes. Né? Como é que você vê essa reconfiguração que aconteceu, né? As razões dessa reconfiguração e o impacto dessa reconfiguração em votações que tem pela frente, que nós estamos mencionando aqui, das dificuldades. Isso eu acho que representa instabilidade política. Né? E ao contrário do que disse aqui com você, o secretário de governo, Bilac Pinto, a articulação política do governo ainda não conseguiu criar sua própria base. Desde o início do governo, Custódio Matos era o secretário, mudou-se para Bilac Pinto e não resolveu. O governo não tem hoje uma base fiel, uma base que ele possa decolar parte dela e garantir uma votação. Se ele precisar de uma mudança constitucional, como é o caso da venda de estatais e da retirada da Constituição Estadual, aquela amarra que impede ele de fazer uma venda de uma empresa como a Semega Copasa sem a consulta popular, ele não vai conseguir, porque ele não tem um número suficiente de 48 votos para fazer essa mudança que exige um quórum qualificado. Então ele tem 16 fiéis e agora uma base ali flutuante que fica entre os independentes, né, de 23 de um, 21 do outro. Quer dizer, ele vai ficar refém dessas duas forças, esses dois blocos que podem garantir a maioria aqui dentro. 16 fiéis em tese, né, que hoje compõem a base, porque você mesmo mencionou um deputado do Novo dentro da casa que tem... ele vota de acordo com o programa do Partido Novo, não de acordo com o programa do governo. Oposto, né? Nós vimos, inclusive, 2 dos 3 deputados, 2 se opuseram a esse reajuste, né? O que torna o Guilherme da Cunha chegou a apresentar um substitutivo a esse projeto, porque ele considera que a recomposição salarial de 41,7% é mais do que uma recomposição, chega a ser reajuste salarial, porque ele acha que ficou acima do desgaste inflacionário de 2015 para cá. E essa discussão ele foi derrotado na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Você se referiu aí ao secretário de governo, Bilac Pinto, que esteve aqui no Mundo Político, né, e a entrevista que ele deu, ele não só não viu problema nenhum no encolhimento da base, como também não viu na greve dos professores, que estava na iminência, na ocasião de ser deflagrada. Né? Nós sabemos da resiliência da categoria, né? Isso pode se tornar mais um grande problema para o governo? É sempre um problema. Desde o início do governo, a relação dele com a Assembleia Legislativa, com o meio político, tem sido turbulenta e de pouca eficiência. Embora as votações aqui na Assembleia Legislativa, ele tem conquistado a adesão da maioria. E foi esse o argumento que ele usou aqui com você, Sim. assim como também o do líder do governo, Luiz Humberto, dizendo que não importa onde esteja o deputado, seja um partido A, B ou C, seja o bloco X ou Y, importa o voto dele na hora da votação. Foi isso que ele disse, de maneira bem pragmática, né? Sem titubear.
Né? Agora, com a experiência de quem tem quantos anos de parlamento, né? É verdade. Né? O secretário não se tornou secretário, né? Ele já foi deputado, ele não se tornou, Conhece não como entrou a na coisa política como secretário de Estado. O né? legislativo, né? Verdade. Agora, corre um boato que Zema estaria tentando trocar o secretário de governo, Bilac Pinto, por outros nomes, uma outra pessoa para ocupar. Ele estaria com dificuldade houve essa na especulação, articulação? especialmente no mês de janeiro, de férias, o secretário estava viajando, estava no exterior, e é lógico, o Zema insatisfeito com a situação, porque os problemas cresceram e vem crescendo constantemente. A dificuldade, por exemplo, do secretário Custódio Matos, ela se restringia ao legislativo. Já do atual secretário, ela não só permanece no legislativo, como também foi para o judiciário. Então, quer dizer, é uma situação que deixou o Zema um pouco refém, com dificuldade de conduzir isso aí. Ele fez consultas durante o mês de janeiro, e isso gerou essa boataria, essa especulação de que ele estaria trocando ou buscando, acredito mais, buscando um reforço para essa articulação política, quando ele consultou experientes políticos, como o ex-presidente aqui dessa casa, Adalclávio Lopes, o ex-governador de Minas, Alberto Pinto Coelho. Então, isso é um fato. Isso, o ex-deputado Jaime Martins, me parece até que ele vai integrar a essa equipe de articuladores políticos do governo. Enfim, talvez um deles, inclusive, chegou a aconselhar o governador a não fazer nova mudança nessa área. Mas o reforço foi até recomendado, foi considerado adequado. Bom, se ele está buscando reforço, é porque ele prevê dificuldades pela frente. Com certeza. Se a base dele, como você mesmo já citou aqui, emagreceu de 22 para 16, correndo o risco de deixar de ser bloco, porque 15 já perde a condição, o status de bloco. Então ele está tendo dificuldades para iniciar um ano em que vai ter uma pauta bastante difícil, desgastante, impopular, como vender empresas estatais, do porte da CEMIG, do porte da CODEMIG, do porte da Copasa, né? E ainda aprovar uma reforma da Previdência que vai trazer, na prática, uma redução de salário para os servidores. À medida em que eles não tendo reajuste, eles vão ter pelo menos, na base, digamos assim, mínima, eles vão ter 3 pontos percentuais a mais de desconto, de 11% para 14%. Isso representa uma perda de salário. Você imagina aqueles que podem receber uma alíquota de 22% na contribuição previdenciária, que, se somada à contribuição do imposto de renda, pode chegar a 50% de desconto no salário do servidor mais graduado. E essa articulação vai buscar o convencimento de que forma? Porque no frigir dos ovos, nesse trabalho de convencimento e nessas pautas que exigem um quórum qualificado, vai ter que trabalhar, no mínimo, com 3 blocos da casa. Não é? Exatamente. Não dá para trabalhar com um bloco e a base, vai ter que trabalhar com os 2 blocos independentes e a base, não é? E o desafio agravado, porque se você tinha uma base de 22, tem 16, você diminuiu sua capacidade, seu poder de força aqui dentro. E aquele argumento de que vivemos uma crise sem precedentes também ficou abalado com esse reajuste de 41,7% para as forças policiais. O desafio aumentou. Então tem que buscar novos argumentos. E novos reforços também. Já que a Cavalaria Nacional não vem. Falando em governador, que hoje foi os interesses do governo do Estado, eu deixei aqui por último uma pergunta sobre essa notícia que saiu hoje. Os 20 governadores, que incluem Romeu Zema, que assinaram uma carta endereçada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e nessa carta eles criticam as declarações do presidente e dizem que elas não contribuem com a evolução da democracia no Brasil. Eles fazem uma referência ao episódio do ICMS, dos combustíveis, não é? Que Bolsonaro desafiou os governadores que ele retiraria os impostos que são de atribuição federal e desafiou os governadores a reduzir o ICMS e também fez uma declaração, fez um ataque ao governador da Bahia, né? Por conta daquele... A morte do miliciano. Exatamente. Bom, como é que você vê esse... não é a primeira vez, na verdade, que governadores se juntam fazendo queixas no presidente ou para o presidente. Acho até que demorou, porque Bolsonaro governa nesse ambiente de tensão, né? De muito confronto, muito conflito. Ele foi alertado pelas redes sociais que havia uma reclamação muito forte, muito intensa, crescente,
com relação aí ao preço dos combustíveis, né? Então ele lançou essa bravata, esse desafio de que ele reduziria. Olha que um litro de gasolina tinha 3 ou 4 contribuições que ele não divide com os estados, né? PIS, COFINS e a tal da CID, né? Aquele combustível contribuição de desenvolvimento econômico. Enfim, ele não repassa e o ICMS, ele sabe que é a única fonte de receita dos estados, que vivem uma crise financeira sem precedentes. A hora que o presidente mexeu no bolso, nos cofres dos estados, eles reagiram politicamente. Então, Bolsonaro está conseguindo ressuscitar aquela antiga política de governadores, que é fundamental que eles possam ter essa capacidade de articulação para provocar aí a discussão do pacto federativo, a questão também da reforma tributária, porque essa discussão de ICMS ela não tem que ser feita pelas redes sociais ou pela mídia, tem que levar assim no Congresso Nacional, que é quem vai decidir qual será o papel de cada um e qual deve ser a distribuição também dessa receita. E Bolsonaro sempre tem feito isso e tem uma ameaça para os municípios também, de extinção de municípios que teriam uma receita insignificante e uma população assim assada. Ora, quer dizer, como é que fica a descentralização administrativa, como é que fica o direito do cidadão viver na sua própria cidade? Ele vai ter que se deslocar da sua cidade, que vai virar um distrito, para outra que vai ficar 20, 30 quilômetros para buscar uma prefeitura, para buscar ali um cartório, buscar um banco, buscar o seu benefício da Previdência. Enfim, trazendo mais dificuldades e eu acho que isso é um bode na sala para evitar que os grandes problemas sejam encarados, sejam discutidos. E estratégia eleitoral? Não só há 3 anos da eleição. Estratégia de governar também, né? Tá certo. Confundir para governar. Orion, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político, por essa conversa. Te agradeço também, foi um prazer. Eu conversei com o jornalista Orion Teixeira, ele é comentarista político no blog do Orion. Se você quiser rever essa entrevista sobre esse momento aqui mais tenso que está acontecendo na Assembleia por conta do projeto que reajusta os ganhos, os salários dos servidores da segurança e sobre a pauta, o resto da pauta que o governo tem aqui, é só você acessar nosso site ou YouTube para falar conosco, o e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia, até a próxima.